O erro de alguém pode lançar luz sobre muitas coisas que você nem sabia antes. Minha esposa me traiu com o chefe dela, mas eu descobri de uma forma extremamente incomum, ou seja, quando fui levado para a delegacia suspeito de um crime grave. Foi um período extremamente difícil, mas muito instrutivo na minha vida. Tony Catalano pode não ter sido o indivíduo mais brilhante, mas sua lealdade e dedicação eram inquestionáveis. Ao longo dos anos, o Sr. B reconheceu seu comprometimento atribuindo-lhe tarefas cada vez mais importantes. Agora, diante de sua tarefa mais significativa até então, Big Tony estava determinado a validar a confiança do Sr. B nele. Estudando a fotografia de seu alvo mais uma vez, ele notou o Cadillac Escalade preto alinhado na garagem mal iluminada. Tony sabia que Arthur Clarke devia ao chefe uma quantia substancial pela assistência prestada em uma transação comercial. Sua missão era lembrar Clarke, o CEO de uma importante seguradora, das repercussões de seu pagamento atrasado. Dê a ele o rosnado do Big Tony e, se necessário, implique dano físico, mas evite quaisquer ações violentas. Esses tipos corporativos são tipicamente fracos e ele provavelmente recorrerá a súplicas quando confrontado. Garanta que ele entre em contato comigo amanhã cedo para resolver seu pagamento atrasado, o Sr. B instruiu Tony. Big Tony havia feito algumas pesquisas sobre Arthur Clarke. Ele sabia que Clarke era um homem bem apresentado e atraente, que cuidava de si mesmo, ostentando cabelos castanhos ondulados e olhos castanhos profundos. Clarke dirigia um Escalade 2022 e normalmente ficava como o último executivo no prédio, o que implicava que eles ficariam sozinhos na garagem. O penúltimo executivo havia partido apenas 10 minutos antes. Tony observou atentamente por trás de um suporte de coluna enquanto a porta da garagem se abria. Ele não pôde deixar de ficar impressionado com Clarke. O homem parecia aproximadamente uma década mais jovem do que sua fotografia enquanto se dirigia para seu carro. Tony, com 1,93 metros de altura e pesando 115 kg, aproximou-se do outro homem, aproximando-se quando ele chegou ao seu veículo. O Sr. B está descontente. Você está atrasado no seu pagamento, Tony rosnou para o homem que o encarou com uma expressão confusa. Quem? Eu não conheço ninguém chamado Sr. B, o homem gaguejou, seus olhos se arregalando. Tony rosnou mais uma vez, retirando uma pistola de sua cintura. Boa tentativa, mas se você não quer passar o resto da vida mancando. Blão. Em um dia ameno, Tony transpirava profusamente, sua pegada na arma escorregando devido ao suor. Em um momento de pânico, ele acidentalmente disparou a arma enquanto reajustava sua pegada. O tiro resultante reverberou alto dentro dos limites da garagem. O horror tomou conta de Tony quando ele viu o líquido vermelho jorrando do homem em meio aos gritos, fazendo-o desmaiar. Embora Tony ainda estivesse vivo, ele duvidou das chances de sobrevivência do homem, pois o sangue continuava a fluir. Este evento imprevisto não fazia parte dos planos de Tony e raciocínio rápido não era seu ponto forte. Sem nenhuma rota de fuga aparente, Tony, sob imensa pressão, lembrou-se de uma fala de um filme de piratas, Dead Man Tell No Tales. Dadas as circunstâncias, parecia apropriado. Ele disparou outro tiro, acabando com a vida de Clarke, antes de partir. Tony antecipou o descontentamento do Sr. B com esse erro. Desconhecendo modelos de carros, ele não percebeu a diferença do ano do modelo do Escalade ao sair da garagem. Enquanto isso, Gary Finchel estava morrendo, seu telefone tocando repetidamente antes de eventualmente desviar para o correio de voz. 10 minutos depois, tocou novamente. Em uma sexta-feira movimentada no consultório odontológico do Dr. Alan Siegel e do Dr. Victor Washington, dois indivíduos que rapidamente se identificaram como policiais, abordaram a recepcionista e perguntaram sobre o Dr. Washington. 10 minutos depois, um Dr. Washington perplexo e corado se viu sendo escoltado para fora algemado. Victor Washington esperou até que seu advogado chegasse à delegacia de polícia antes de consentir com uma entrevista. Como mencionei a você antes, eu tinha conhecimento mínimo de Gary Finchel. Ele era empregado na mesma empresa que minha esposa. Eu o encontrei ocasionalmente em suas reuniões de trabalho, como festas de Natal e churrascos de 4 de julho. Duvido que eu tenha trocado mais de 100 palavras com o homem desde que Tracy Recime trabalhou lá 4 anos atrás, Victor declarou bruscamente.
O que diabos está acontecendo? Ele acrescentou. Você sabe que o Sr. Finchel foi assassinado na outra noite, certo? Perguntou o policial. Sim, Tracy pareceu bastante aflita quando soube disso ontem. Acredito que ela saiu mais cedo do trabalho. Ela pode estar em casa novamente hoje, Victor respondeu. Os dois policiais trocaram olhares, compartilhando um sorriso. Victor e seu advogado notaram a troca. Aonde isso vai dar? Perguntou o advogado de Victor. Um homem perde a vida e você não espera que a gente ignore o corno da amante dele, não é? Comentou a policial. Victor Washington estava prestes a cair da cadeira. O quê? O quê? Ele exclamou. Traição. Minha esposa. Outro homem. Você está dizendo que não tinha ideia de que sua esposa estava traindo com Gary Finchel e você não se vingou? E eu sou o coelho da Páscoa e ela é a fada do dente, observou o policial. Você já confessou que não tem um álibi para a hora do assassinato e claramente tinha um motivo. Victor se deixou cair no assento, seu advogado murmurando em seu ouvido. Não, honestamente, eu não tinha ideia, Victor declarou calmamente. Ele olhou vagamente para os dois policiais. Eu não sabia, ele se dirigiu a eles. Como vocês descobriram? Os policiais trocaram olhares, mas permaneceram em silêncio. Você atirou nele, Dr. Washington. Nós entendemos, disse o policial. Como você descobriu o caso da minha esposa com Finchel? O dentista perguntou mais uma vez. Sua esposa deixou 2 mensagens no celular dele sobre conhecê-lo na época do crime. Ela confessou quando a pressionamos. Enquanto Victor estava deitado em seu catre de prisão naquela noite, ele teve tempo de sobra para contemplar sua situação. A polícia ainda não o havia acusado, mas eles tinham 48 horas antes de serem obrigados a soltá-lo. Apesar de ser um homem inteligente, Victor se viu mais preocupado com a notícia da infidelidade de sua esposa do que com a possibilidade iminente de ser acusado de assassinato. Ele e Tracy compartilharam um casamento de 26 anos e criaram 2 filhos adultos juntos. Até algumas horas atrás, Victor acreditava que seu vínculo era inquebrável. Agora ele estava consumido por perguntas. Há quanto tempo o caso estava acontecendo? O que o motivou? Como ele não percebeu os sinais? Na noite de domingo, Victor se viu formalmente acusado de assassinato e foi considerado um risco de fuga, resultando na negação da fiança. Ele não pôde deixar de notar que sua esposa não tentou contatá-lo desde sua prisão. Ela também suspeitava que ele tinha matado seu amante? Victor relembrou a noite de quarta-feira. Por quase um ano, tornou-se rotina para Tracy sair para jantar e conversar com sua amiga íntima, Laura. Victor nunca havia questionado muito isso antes. Ele confiava na esposa. Quando ela voltou para casa por volta das 8 horas, no entanto, ela parecia estranhamente tensa e não hesitou em expressar isso. Não vi nenhum prato na pia. Por favor, me diga que você não comeu pop-tart no jantar de novo. Honestamente, Vic, você é perfeitamente capaz de cozinhar. Eu sei que você pode, ela reclamou. Talvez eu simplesmente não sinta vontade de cozinhar quando estou sozinha. Sinto sua falta, querida. Não sou fã das saídas noturnas dessas meninas. Ah, vamos lá, ela retrucou antes de ir para o chuveiro. A frustração de Tracy com o marido aumentou conforme seu relacionamento com Gary Finchel continuou, embora Victor só recentemente tenha se dado conta do problema no casamento deles. Tracy, profundamente devotada ao marido, não havia buscado um caso quando sua amizade com seu chefe, Finchel, começou a se aprofundar. Ao longo dos anos de trabalho conjunto, Finchel começou a ver potencial para mais, conforme Tracy lhe confidenciava sobre sua vida pessoal. Tracy, com 1,65 metros e pesando 54 quilogramas, com uma figura curvilínea e cabelos pretos lisos na altura dos ombros, parecia muito mais jovem do que seus 48 anos, mas ela ficou cada vez mais ansiosa sobre se aproximar de seu 50º aniversário. Gary gradualmente aumentou sua confiança com elogios, apesar de seu marido também elogiá-la. No entanto, Tracy parecia particularmente gratificada pela atenção de outro homem. Finchel, que era casado e tinha 2 filhos,
Cortejou a afeição de Tracy com paciência cuidadosa, e levou quase um ano para colocar a mulher de outro homem na cama. Apesar de sua estatura menor em comparação ao marido, Tracy achou Finchel um amante mais habilidoso, ignorando o fator novidade que aumentava seu prazer. A natureza ilícita do caso fortaleceu o vínculo deles. Tracy e seu amante geralmente se encontravam para encontros na cama 1 ou 2 vezes por semana. Eles também frequentemente se encontravam para almoçar e passavam muito tempo juntos. No escritório, o caso deles era um segredo de Estado, e até mesmo Arthur C. Clarke sabia sobre isso. Victor mandou seu advogado cuidar da investigação financeira na segunda-feira de manhã devido à sua confiança cada vez menor em sua esposa. Naquela mesma manhã, seus filhos o visitaram enquanto ele estava sob custódia e o informaram sobre a cobertura sensacionalista nos tabloides sobre sua situação. Uma manchete, exibida por seu filho Jared, referia-se grosseiramente aos genitais do falecido sendo arrancados a tiros. Bem, tenho que dar crédito ao redator da manchete por ser astuto, pelo menos, Victor comentou calmamente. Isso não é engraçado, pai. Você está com sérios problemas aqui e está fazendo piadas, reclamou sua filha Dee. Tenho certeza de que tudo vai se resolver, querida. Eu não cometi o crime, eu juro, Victor garantiu aos filhos. Mamãe certamente parece convencida do contrário. Ficamos na casa ontem à noite e ela passou a maior parte do tempo conosco chamando você de assassino. Ela alegou que você não conseguia lidar com o novo homem dela sendo uma pessoa superior, um amante melhor, Jared contou. Eu finalmente disse a ela para parar de falar bobagens. Jared deu um sorriso tímido para seu pai. Em situações típicas, ele entendia que Victor não toleraria que seu filho usasse linguagem áspera com sua esposa, mas isso estava longe de ser típico. Victor retribuiu o sorriso, levando Jared a dar um suspiro de alívio. Sou grato pelo seu apoio, Victor reconheceu. Quando você soube da mamãe? Sua filha perguntou. Não até que me prenderam. Eu continuo dizendo isso aos policiais. Eu não tinha ideia, Victor respondeu. Eu me importava com sua mãe, mas não vou acabar na cadeia só porque ela se tornou promíscua. Gostaria de saber quem eliminou aquele babaca. Eu apertaria a mão deles com prazer. As crianças trocaram olhares de total surpresa. Elas sempre souberam que seu pai não era nada além de sincero com elas. Da mesma forma, elas nunca souberam que sua mãe era enganosa com elas, mas era inegável agora que ela tinha sido desonesta tanto com seu pai quanto com elas. Ela tentou justificar sua infidelidade culpando consistentemente o pai pelo assassinato de Finchel. Ela repetidamente insistiu para qualquer um que quisesse ouvir que a mídia estava injustamente mirando nela por uma indiscrição menor enquanto dava um passe para o marido pelo assassinato. Sim, eu tive um caso, mas seu pai tirou a vida de um homem. A maldita imprensa só se importa com o aspecto sexual, ela lamentou para os filhos. Bem, se o pai cometeu assassinato, é só porque você teve um relacionamento sexual com esse homem. É tudo sobre intimidade, Jared retrucou. As autoridades estaduais ficaram imediatamente desconfiadas ao descobrir uma pistola 9mm ao lado dos restos mortais decompostos de um homem grande em uma área rural, vários meses depois. 2 dias depois, a análise balística da arma de fogo revelou uma conexão com um caso de alto perfil da primavera anterior, conhecido como o caso do marido abandonado. Tais incidentes, em que um marido traído recorre à violência contra o amante de sua esposa, eram incomuns. O falecido foi identificado como Tony Big Tony Catalano, um membro menor da máfia associada à organização de George Burrell. Apesar da investigação completa por parte das autoridades policiais estaduais e locais, nenhuma ligação aparente entre Catalano e o indivíduo preso pelo assassinato de Gary Finchel, Dr. Victor Washington, pôde ser estabelecida. O ressurgimento do interesse no caso Gil T. Dusban reacendeu a atenção da mídia, levando à colaboração entre jornalistas e autoridades policiais para descobrir qualquer conexão entre a máfia e a seguradora. Por fim, a polícia conseguiu identificar Arthur Clarke como elo perdido, embora tenha sido necessário um técnico de vídeo vigilante em uma estação de notícias local para juntar as peças do quebra-cabeça inteiro. Robbie Comstock, da KRNT News,
estava examinando fotos das figuras-chave em ambos os casos quando notou a impressionante semelhança física entre Georg Finchel e seu chefe, Clark. Ocorreu a ele que ambos os homens dirigiam Escalades pretos, embora o de Finchel fosse 2 anos mais velho. E se Big Tony atirou por engano em Finchel, pensando que ele estava mirando em Clark? Comstock propôs durante uma reunião não oficial com os 2 policiais investigadores. Poderia ser que Finchel perdendo sua, masculinidade foi apenas uma estranha coincidência? Investigações posteriores levaram a polícia a considerar a hipótese do técnico de vídeo. Vários funcionários da seguradora apontaram que a aparência meticulosa de Finchel e sua preferência por carros pareciam tentativas óbvias de ganhar favores com seu chefe. George Burrell não ficou satisfeito com Big Tony quando ele relatou que sua tarefa tinha dado errado, resultando na morte de Clark naquela noite. O chefe da máfia sempre lutou para controlar seu notório mau humor, mas em sua linha de trabalho, nem sempre era viável. Eu disse explicitamente para você não atirar, seu idiota sangrento. Que parte de não atirar você não entendeu? Burrell rugiu para o homem trêmulo. Você atirou nele 2 vezes e o matou. Eu errei feio, Sr. B. Sinto muito, muito mesmo, Tony disse se desculpando. A arma começou a escorregar da minha mão. Tentei reajustar meu aperto e ela disparou. Ele estava sangrando muito, e eu sabia que ele não sobreviveria, e pensei que ele poderia derramar se eu o deixasse ali. Então eu o coloquei para fora. Burrell ponderou por um momento antes de responder. Peça para Andrew levar você para nossa casa na East 9th e cuidar de você por alguns dias até que possamos providenciar para você sair da cidade por um tempo. Ele vai mantê-lo escondido e bem alimentado, disse Burrell. Obrigado, Sr. B. Eu realmente aprecio isso. Sinto muito pelo que aconteceu. Tudo bem, vá, Tony, Burrell disse enquanto dava um tapinha no ombro do homem grande e o guiava em direção à porta. O destino de Tony foi decidido quando se descobriu que a pessoa que morreu não era Arthur Clark, mas um dos membros de sua equipe. Clark havia saído do escritório mais cedo naquele dia para uma consulta médica. Este pode não ser o resultado mais indesejável, Burrell comentou com seu assessor-chefe, Frank Donatello. Certamente demonstrará ao Sr. Clark que não devemos ser subestimados. Mas, droga, eu sempre tive uma queda por Tony, aquele cara adorável e ingênuo. Você entende o que precisa ser cuidado. Donatello reconheceu com um aceno e saiu da sala. A vida de Tracy despencou após a morte de Finchel. Sem saber que seu marido tinha qualquer conhecimento de seu caso, ela ficou completamente chocada com seu ato violento contra outro homem. De repente, tomada por um medo genuíno, ela encontrou consolo no fato de que a polícia o havia prendido e ele estava sendo detido sem fiança. Apesar do desânimo de seus filhos sobre seu caso, Tracy tentou desviar a atenção de sua infidelidade enfatizando o aspecto sensacional do assassinato de seu amante por seu marido. No entanto, essa tática foi minada pela mídia, que sensacionalizou a história de um marido traído tomando uma atitude letal. Juro que você pensaria que sou a primeira mulher na cidade a se desviar do casamento, Tracy reclamou com sua colega Liz durante um intervalo para almoço, cerca de 2 semanas após o incidente. De acordo com a maldita imprensa, sou praticamente sinônimo de infidelidade. Bem, não é todo dia que seu marido ciumento atira em seu amante e o mata, Liz comentou com uma risada nervosa, notando a expressão de Tracy. Desculpe, Tracy murmurou rapidamente. Quase todo mundo aqui sabia que você e Gary estavam envolvidos romanticamente. Mas quão profundos eram os sentimentos de vocês um pelo outro, Tracy? Vocês dois estavam apaixonados? Eu me importava com Vic, mas Gary e eu estávamos desenvolvendo algo mais sério. É uma pena que nunca veremos onde isso poderia ter levado. Não consigo imaginar Victor sendo capaz de matar. É verdade o que dizem. Você nunca conhece alguém de verdade, hein? Tracy comentou. Acho que não, Liz respondeu suavemente. Liz tinha estado presente com Tracy e alguns outros colegas no funeral de Gary na semana anterior. Ela observou a esposa de Gary lançando olhares hostis para Tracy várias vezes. Tracy parecia manter o olhar baixo, embora as lágrimas fossem evidentes durante todo o serviço.
Lee sentiu a apreensão de Tracy sobre a viúva de Gary potencialmente causar uma cena. Felizmente, nada de anormal ocorreu. Tracy fez questão de ficar em segundo plano, evitando qualquer confronto com a viúva. Nunca tendo passado pela experiência de encarceramento antes, Victor foi dominado pela sensação de liberdade ao ser solto após mais de 4 meses na prisão. Para ele, era como experimentar o prazer mais intenso de sua vida. Uau, Lance, o ar parece muito mais fresco, não acredito, ele exclamou com alegria ao sair da prisão ao lado de seu advogado. O promotor público da cidade retirou as acusações contra Victor quando a polícia descobriu que outro homem, Big Tony Catalano, era responsável pelo assassinato de Gary Finchel, o amante de sua esposa. Lance Viaterman levou Victor até a casa que ele dividia com sua esposa Tracy pelos últimos 15 anos. Tracy ainda estava no trabalho, já passava do meio-dia. Ao entrar na casa, Victor não pôde deixar de notar que tudo parecia exatamente como ele se lembrava. Enquanto Lance observava, Victor explorou lentamente a casa inteira, passando as mãos pelas paredes, móveis e bugigangas como se fosse cego. Senti tanta falta deste lugar, mesmo com tudo o que aconteceu, Victor murmurou. Victor se aproximou de seu armário de bebidas bem abastecido, ciente de que Tracy se abstinha de bebidas destiladas, e que provavelmente permaneceu intocado desde sua prisão. O armário ostentava pelo menos 25 garrafas de vários destilados. Ah, um momento de celebração exige, um single malt, Victor declarou, pegando uma garrafa parcialmente cheia de Glenmorangie 12 anos e servindo doses para si e Lance. Obrigado pelo seu apoio, Lance, e por ficar ao meu lado durante os momentos mais difíceis, ele expressou. Eu sei que isso significava mais do que apenas um salário. Os dois beberam suas doses em silêncio, Lance batendo os dedos na pasta de papel pardo sobre a mesa. Por que você acha que Tracy não se divorciou de mim enquanto eu estava na cadeia? Victor perguntou. Inicialmente, talvez devido ao caos em torno da situação, especialmente com todo o frenesi da mídia. Mais tarde, ela pode ter presumido que você cuidaria disso da prisão, Lance especulou. As crianças mencionaram que ela estava convencida de que eu assassinei seu amante e guardava ressentimento, então é surpreendente que ela não tenha iniciado isso ainda, Victor refletiu. Ela vai levar um choque tanto quando retornar. Talvez em meio a tudo isso, ela tenha mudado de ideia e queira se reconciliar. Gary se foi, as crianças estão bravas com ela praticamente se tornou uma Cruella de Vil da vida real. Qual é o ditado? Tirar o melhor proveito de uma situação ruim, Lance sugeriu. Ao chegar em casa, Tracy foi pega de surpresa pelo carro desconhecido estacionado em sua garagem. Inicialmente confundindo com outro repórter buscando uma citação, ela logo percebeu que o ocupante já havia entrado em sua casa. Ligando rapidamente para o 911, ela forneceu ao despachante todos os detalhes pertinentes. Em instantes, 2 policiais uniformizados entraram na residência de Washington acompanhados por Tracy. Oh meu Deus, o que você está fazendo aqui? Ela exclamou ao ver Victor enquanto os policiais brandiam suas armas. Tanto Victor quanto Lance levantaram as mãos em sinal de rendição. Voa, 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 eu moro aqui. Eu sou Vic Washington. Acabei de sair da prisão há algumas horas. Até consegui que o promotor se desculpasse comigo, Victor explicou. Verdade, sou o advogado dele. Eles retiraram todas as acusações, acrescentou o Lance. Um dos policiais ligou para confirmar a declaração, deixando Tracy atordoada. Dickhead era apenas mais uma libra em uma história patética de infortúnio para Tracy, Victor observou. Acontece que ele estava no lugar errado na hora errada. Além disso, por que eu arriscaria ir para a cadeia por alguém como você? Você se superestima. O rosto de Tracy corou de vergonha enquanto ela baixava a cabeça. Enquanto os 2 oficiais se preparavam para partir, Lance solicitou a presença deles para testemunhar algo. Entregando a Tracy um envelope pardo, ele informou que ela havia sido intimada. Não tenho certeza sobre querer o divórcio, Vic, Tracy murmurou. Eu realmente acreditava que você era responsável pela morte de Gary. Mas já que não era, talvez ainda haja uma chance para nós. Você está completamente delirante, mulher? Você me traiu.
Esqueça todo o resto. Esqueça que sua infidelidade me colocou na cadeia por mais de 4 meses. 4 meses, Vitor gritou. Você o elogiou para as crianças, afirmou que ele era um homem melhor, um amante melhor. Bem, eu me recuso a me contentar com as sobras de Gary Finchel. Vic se viu incerto sobre como poderia expressar adequadamente sua gratidão a Alan Siegel, seu parceiro de negócios, e à esposa de Alan, Marilyn, pelo apoio inabalável que lhe deram durante sua prisão injusta e divórcio. Os Siegels faziam visitas regulares a Vitor na prisão, garantindo que ele não estivesse sozinho, e Alan foi além, trabalhando de 50 a 60 horas por semana para administrar a carga de trabalho de Vitor em sua ausência. Depois de tirar uma semana de folga para se reajustar à sua vida, Vitor voltou ao trabalho, surpreso com a gentileza e o apoio que recebeu das pessoas ao seu redor. Muitos saíram de seu caminho para oferecer palavras de encorajamento, e alguns até tomaram a iniciativa de compartilhar suas informações de contato com ele em pedaços de papel. Apesar de se sentir envergonhado, Vitor aceitou esses gestos, não querendo ofender ninguém. Ele percebeu o profundo impacto da imprensa e das mídias sociais, enquanto seus filhos, Alan e Marilyn, todos destacavam como as representações simpáticas na mídia contrastavam fortemente com a luz negativa lançada sobre sua ex-esposa Tracy e seu parceiro Gary. No restaurante de luxo onde estavam sentados, Marilyn Siegel estendeu a mão para Vitor, expressando sua preocupação. O que está acontecendo, Vic? Já faz 2 anos. Sua mente parece focada, mas seu coração não está nela, ela disse. Vitor encontrou o olhar de Marilyn, reconhecendo ela e a Alan como seus pilares de apoio nos últimos anos, ao lado de sua filha Dee. Marilyn especialmente tinha um interesse pessoal no bem-estar de Vitor, frequentemente cuidando dele como uma mãe galinha. Com paciência inabalável, ela aguardou sua resposta, levando-o a reconsiderar qualquer resposta leviana. As coisas não são mais as mesmas, Mar, Vitor admitiu. Eu posso me envolver com mulheres, posso até ter relacionamentos físicos, mas há um vazio. Não há conexão real. Eu entendo que sexo pode existir sem amor, mas não é isso que eu estou procurando. Vic, você não vai encontrar essa conexão no primeiro, segundo ou terceiro encontro. Lembra como você se apaixonou por Tracy? Levou tempo. Vocês se conheceram. O amor não acontece da noite para o dia. Você está apressando, esperando que o cara apareça milagrosamente. Você sai algumas vezes, depois segue em frente. Não funciona assim, Marilyn raciocinou. Mas eu tenho 52, não 22, Mar, não tenho o luxo do tempo. Tempo para o amor? Marilyn interrompeu. Vamos, Vic, envelhecer não faz o tempo passar mais rápido, e se não é para ser, tudo bem. Mas você tem que dar uma chance primeiro. Marilyn soltou um suspiro irritado antes de lançar um olhar de soslaio para sua amiga. Sem que ela soubesse, ela era talvez a única pessoa a quem Vitor daria atenção. Por acaso, Marilyn e Alan começaram a hospedar encontros íntimos em sua casa a cada poucos meses, sempre garantindo que houvesse várias mulheres solteiras presentes, incluindo Vitor. Vitor não estava alheio às intenções de Marilyn, e ele comentou com Alan sobre o gosto exigente de Marilyn para mulheres. É melhor você estar na sua melhor bebida, amigo, porque se ela te largar, ela tem uma fila inteira de mulheres bonitas para escolher, Vitor avisou. Eu notei isso, seu amigo respondeu, enquanto ela estendia a mão para acender uma das 4 tochas de citronela que alinhavam as bordas do espaçoso convés da gaivota. Vitor a avistou. Na verdade, ele notou sua figura naqueles jeans justos e a extensão de pele lisa revelada por seu top levantado quando ela estendeu a mão. Quando ela se virou, ele ficou ali em silêncio, um leve sorriso brincando em seus lábios, até que percebeu que ela estava olhando diretamente para ele. Ah, foi tudo o que ele conseguiu dizer, sua mente envergonhada e incapaz de formar pensamentos coerentes. A mulher parada diante dele parecia não ter mais que 1,5 metros de altura e pesar não mais que 100 libras, Vitor observou. No entanto, ele não pôde deixar de notar que uma parte significativa desse peso parecia estar concentrada no peito dela. Enquanto os braços dela descansavam ao lado do corpo, ele conseguia discernir cerca de 3 polegadas de músculos centrais bem definidos abaixo dos seios proeminentes. Eu ouço muito isso, ela afirmou com confiança.
Perdão? A mente de Vic finalmente alcançou seus ouvidos quando ele olhou para o rosto da mulher pela primeira vez, percebendo que ela era asiático-americana, com olhos grandes e cabelos pretos e lisos caindo sobre os ombros. Ela notou o reconhecimento surgindo em seu rosto. Eu não tenho brincadeira. Estou só brincando, a mulher interrompeu. Você não é a primeira pessoa a parar um momento para perceber que sou asiática. Geralmente demora um tempo para os homens encontrarem meu olhar. Não foi isso que eu quis dizer, Vic protestou, talvez um pouco alto demais, chamando a atenção de várias pessoas próximas. Ela gesticulou para que ele abaixasse a voz, fazendo-o corar profundamente. Eu sou o Dr. Vic Washington, ele disse, estendendo a mão. Sou parceira de negócios do UOL há algum tempo. Sim, eu te reconheci do noticiário, a mulher respondeu, notando a careta de Vic. Sou Laney Brand, principalmente amiga da Marilyn. Não quis ofendê-lo com meu comentário sobre as notícias. Suponho que seja semelhante a caras evitando contato visual comigo quando falam, ela acrescentou. Ponto justo, Vic respondeu. Que tal tomarmos uma bebida, então eu converso com você mantendo contato visual, e você pode fingir que eu não sou um idiota lamentável cujo esposo o envergonhou publicamente. A mulher ficou momentaneamente sem palavras, percebendo que ela poderia ter sido tão óbvia quanto Vic quando ele estava olhando seu amplo decote. Claro, ela disse, dando a ele um sorriso tímido. Durante a hora seguinte, Vitor conversou com a mulher até perceber que estava dominando a atenção dela. Ele se desculpou por qualquer constrangimento social e expressou sua intenção de deixá-la interagir com outros convidados. Ela o tranquilizou dizendo que gostou da conversa, e eles se separaram para se misturar com outros, embora Vitor discretamente tenha ficado de olho nela pelo resto da noite. Alan notou o comportamento de Vitor e brincou sobre a tensão que isso causaria em seu pescoço por olhar constantemente por cima do ombro. Ele sugeriu trocar de lugar para que Vitor pudesse ter uma visão mais clara sem esforço. Vitor reconheceu sua tentativa de ser sutil e tranquilo, embora sem sucesso. Alan então forneceu algumas informações básicas sobre Laney, mencionando que ela era 3 anos mais nova que Vitor, um amigo de longa data de Marilyn, e trabalhava como bibliotecária de referência. Seu casamento anterior de 20 anos terminou devido à infidelidade por parte do marido, deixando-a solteira por vários anos. Vitor expressou surpresa em como alguém como Laney poderia permanecer solteira por tanto tempo, questionando se ela tinha padrões excessivamente altos. Alan explicou que, embora Laney fosse altamente considerada por sua amiga Marilyn, ela também era seletiva sobre potenciais parceiros e não estava ansiosa para se apressar em outro casamento, a menos que fosse com a pessoa certa. Entendendo a explicação de Alan, Vitor simplesmente respondeu com um reconhecimento atencioso. Laney e Vic não se reconectaram pelo resto da noite, e ela escapou sem que Vic pegasse seu número. Mas ele não estava preocupado, pois sabia que Marilyn tinha. Vic esperou 2 dias antes de ligar para Marilyn. Ele não precisava explicar o motivo da ligação. Você, senhor, tem um autocontrole notável, Marilyn comentou em vez de começar com as gentilezas de sempre. Ou você é simplesmente estúpido. Vic ficou um tanto surpreso. Marilyn raramente xingava e quase nunca soltava bomba F. Eu estava tentando parecer legal, não desesperado, explicou Vitor. Você realmente começou com um U. Marilyn provocou. Então por que se estressar em parecer legal para ela? Você estragou isso com uma simples palavra de 2 letras. Ou talvez tenha sido a baba. Vitor ficou aliviado por Marilyn não conseguir ver o quanto ele estava corando. Então você vai discar o número dela imediatamente ou passar 2 dias ponderando a abordagem certa e errada. Marilyn brincou. Você é um mestre em debates. Todos nós sabemos disso. Marilyn riu. Sempre a brincalhona, Vic respondeu. Você pode me dar o número dela agora? Claro, mas lembre-se do que eu já lhe disse sobre construir um relacionamento em vez de apenas esperar que aconteça magicamente, Marilyn advertiu. No dia seguinte, Vitor estendeu um convite a Laney para jantar e assistir a um filme na sexta-feira seguinte. Ele escolheu um restaurante russo de alto nível para jantar e permitiu que ela escolhesse o filme.
Você está tentando impressionar este restaurante? Lainey perguntou. Mar mencionou que eu tenho ascendência russa. Não, honestamente, eu não sabia, respondeu Victor. Eu simplesmente não queria levar uma mulher asiática a um restaurante chinês, japonês ou coreano. Bem, eu sou principalmente chinesa, mas é da minha outra ancestralidade que herdei isso, ela comentou, ajustando sua postura para enfatizar seu peito. Eu sei, quando você pensa em chinês você provavelmente imagina uma ginasta, certo? Double D não é o estereótipo típico. Victor corou, sem saber exatamente o porquê. Ele supôs que não estava acostumado com uma mulher com atributos proeminentes falando tão abertamente sobre eles. Quando ele olhou para cima novamente, ela estava olhando diretamente para ele com um sorriso. Peço desculpas se pareço muito direta. Marilyn não te avisou? Na verdade, não. Ela geralmente garante que há algumas mulheres solteiras nas reuniões, mas me mantém no escuro sobre elas, admitiu Victor. Diz que eu preciso fazer um esforço eu mesmo. Lainey caiu na gargalhada. Victor logo aprendeu que Lainey não tinha escrúpulos em soltar uma gargalhada quando se divertia. Essa é minha garota! Lainey comemorou. Vic descobriu que Lainey não se esquivou de derramar lágrimas quando o momento chegou, como evidenciado por sua reação emocional ao final do filme romântico que ela escolheu. Acontece que a morte de seu pai, assim como a do pai da protagonista feminina do filme, foi a razão por trás de suas lágrimas. Victor não sabia disso até que Lainey compartilhou a informação durante uma saída noturna para sobremesa e café. Depois de esperar por 2 dias, Victor ligou para Lainey para marcar outro encontro, que ela aceitou ansiosamente para o próximo fim de semana. O 5º encontro deles culminou com os dois acabando na cama de Victor. Cerca de 1 mês depois, Marilyn almoçou com Lainey, e não demorou muito para que ela perguntasse sobre o progresso do relacionamento de Lainey com Victor. Por que sua ex-esposa o deixaria ir? Ele é atraente, bem constituído, um cavalheiro e muito mais, Lainey comentou, suas bochechas corando levemente. Ele até mantém contato visual comigo. Bem, na maioria das vezes. Exceto quando uso aquele vestido de seda vermelha. Eu ficaria espantada se algum homem não passasse a noite inteira olhando meu decote naquele vestido. Ambas as mulheres riram, percebendo que o Dr. Victor Washington poderia muito bem ter alegado ser um homem casado naquele momento. Na realidade, levaria mais 6 meses até que o casamento acontecesse. O anúncio do casamento do Dr. Victor Washington deveria ter recebido apenas uma menção passageira no jornal local, não a extensa cobertura que obteve em todo o país. A mídia não conseguiu resistir a mergulhar nos detalhes escandalosos do casamento do marido abandonado. Malditos sejam, George Burrell exclamou para Arthur Clarke pelo telefone, atirando um jornal pela sala. Toda vez que um deles faz alguma coisa, há outro artigo sobre o marido abandonado e a imprensa começa a bisbilhotar novamente. Aquela mulher que te traiu ainda trabalha para você, certo? Sim, Clarke respondeu, incerto sobre a direção da conversa. Livre-se dela, Burrell sussurrou ferozmente. Mande-a para algum lugar onde a imprensa nunca a encontrará. 2 semanas depois, uma descontente Tracy Washington se viu comandando o pequeno escritório da empresa em Paducah, KY. A atenção contínua da mídia tornou desempregada em outro lugar por um salário decente, e enquanto ela se saía financeiramente na divorciada sem família ou vida social para falar, seu emprego era tudo o que lhe restava. Vic foi pego de surpresa ao encontrar um bilhete de George Burrell colocado com destaque em sua mesa de escritório quando chegou ao trabalho em uma manhã de segunda-feira. Estava bem lacrado, deixando Vic curioso sobre seu remetente até que ele abriu e leu seu conteúdo. Contido dentro estava um convite um tanto não convencional, se é que se pode classificar uma intimação de Burrell como tal. Propunha um encontro com o chefe da máfia em seu escritório para o almoço naquele mesmo dia ao meio-dia, com apenas os dois presentes, como declarado na nota. Embora Vic nunca tivesse encontrado Burrell cara a cara, ele estava bem ciente, como muitos outros, da associação rumorosa entre Burrell e a morte do homem envolvido com sua parceira infiel. Enquanto ponderava a razão por trás da intimação, Vic tinha certeza de que não podia se dar ao luxo de ignorá-la.
Após uma revista completa, Vic foi guiado para o escritório de Burrell por uma figura imponente que parecia estar tendo um dia difícil. Ele foi direcionado para uma mesa ao lado, já adornada com o que parecia ser um farto almoço italiano. Burrell se apresentou, apertou a mão de Vic e o acompanhou até um assento. Somos só nós aqui, e este escritório passa por coisas diárias, então podemos falar abertamente, Burrell observou. Devo a você uma espécie de pedido de desculpas. Como você provavelmente sabe, fui eu quem alterou o curso da sua vida. Foi um erro monumental, posso lhe garantir. Você nunca foi feito para ser afetado. Caramba, eu nem sabia quem você ou sua esposa eram. Senhor Burrell, se me permite interromper, Victor disse, surpreendendo Burrell com um sorriso brilhante. Não há necessidade de desculpas de sua parte. Na verdade, você me fez um grande favor. Burrell encarou Victor como se tivesse brotado uma segunda cabeça. Victor fez uma pausa, tomou um gole do Bourbon Papivão Vincle de 15 anos que Burrell lhe tinha servido e sorriu mais uma vez. Ah, isso é realmente incrível, Victor comentou enquanto Burrell o encarava atentamente, antecipando uma explicação. Ah, sim, desculpe. Então, como eu estava dizendo, eu honestamente não tinha ideia de que minha esposa infiel estava me traindo. Você não só me chamou a atenção para isso, mas também fez algo que eu só tinha fantasiado quando cuidou do amante dela. E a maneira como você revogou a masculinidade dele foi um toque brilhante. Espero que seu associado tenha dado a ele um momento antes de administrar a injeção final. Passar 4 meses e meio na cadeia foi um pequeno preço a pagar por sua morte, então, sinceramente, obrigado por isso. Bem, se você estiver em paz com isso, então eu vou parar de me sentir culpado. Saúde! Os dois homens acenaram um para o outro, beberam suas doses e enfaticamente colocaram seus copos de volta na mesa.